Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante importante na economia. Eu vou falar com vocês a respeito da inflação. E quando nós falamos sobre inflação ou imposto inflacionário, nós estamos trabalhando com o aumento contínuo e generalizado dos preços dentro do contexto da economia, o que, por sua vez, faz com que a população ela perca ali o seu poder de compra, né? Então, observando a inflação dentro de um país, é um contexto que a macroeconomia traz como objetivo, para que a inflação ela esteja sempre controlada. Nós vamos observar aqui dentro do nosso slide algumas causas da inflação. A primeira é a inflação por demanda e a 2 é a inflação de custos. O que é que vem a ser a inflação por demanda? A inflação por demanda ela vai acontecer quando o excesso de um produto ou de um serviço ele está sendo solicitado demais no mercado. As pessoas querem muito esse produto, as pessoas querem muito esse serviço e o que acontece? A oferta que tem no mercado para ser demandada, ela não consegue de maneira nenhuma fazer o acompanhamento aí da demanda. A oferta é pouca, então consequentemente os preços eles começam a subirem. Isso aí acontece com que a inflação esteja embutida dentro dessa demanda. Já a outra maneira é a inflação de custos. Professor, o que é que vem ser a inflação de custos? A inflação de custo, diferente da anterior, onde a demanda estava o tempo todo crescendo e a oferta não conseguia produzir a quantidade suficiente para atender, ela é inversa. A demanda ela está inalterada, ela permanece a mesma. Porém, pode acontecer no processo de produção um aumento dos preços. Pode acontecer que a mão de obra esteja mais cara, que a energia esteja mais cara, os insumos, né, a matéria-prima, e faz com que realmente a inflação também aconteça dentro desse fenômeno. Então, nós temos aí as duas causas da inflação. E essa inflação, nós sabemos que ela nos remete a algumas consequências. E quais são as consequências? Uma das primeiras, principalmente voltada para os assalariados, para as pessoas que têm uma renda muito limitada, é a questão do poder de compra. Então, a pessoa perde o poder de compra porque as coisas começam, de maneira geral, a subirem o preço, mas o salário ele não teve aumento. Então, o valor vai ficar ali estabilizado. O valor vai ficar sem poder comprar mais, né? O salário diminui e os produtos no mercado ele começam a aumentar gradativamente. Outro que nós vamos ter bastante interessante é a respeito do produto nacional. Muitas vezes em alguns lugares a inflação ela está bastante controlada. Então passam-se períodos e períodos e o produto naquele mesmo preço. E acontece que um produto nacional, um produto produzido aqui, ele está mais caro em relação a outro produto estrangeiro. Vendo por esse lado, o exemplo que eu dei no início da fala, né, que lá não teve esse imposto inflacionário tão alto. Então isso também acontece. E outra coisa que é consequência é, sem sombra de dúvida, o desestimulo à poupança. As pessoas elas ficam desestimuladas a poupar e a investir, justamente devido à inflação, a picos de inflações muito alta. O país ele precisa ficar bastante atento com políticas públicas que possam sanar esse tipo de problema, porque se essa política fiscal ela não acontecer de maneira adequada, centralizada, fazendo com que realmente a inflação esteja controlada, as pessoas não vão quererem poupar, né? Porque se poupa, daqui a um período de tempo, perde o poder de compra, o valor que ela poupou não está ali sendo interessante, né? Então, outra coisa que acontece é um país que tem inflação muito alta, as pessoas quererem investir. A falta de segurança, né? Que pessoa vai querer investir em um país que tem inflação muito alta, que está com esse índice aí negativado?
fica numa situação bastante complicada. Vamos, depois desse momento que eu já relacionei alguns conceitos, verificar um vídeo que vai contextualizar bastante essa ideia da inflação e a sua importância dentro do contexto econômico. Você sabe o que é inflação? Inflação é o aumento generalizado dos preços. É quando quase tudo que é produzido aumenta o preço. Então vamos supor que de uma hora para outra o preço do arroz fica mais alto. Isso é inflação? Não, porque para ser inflação, esse aumento precisa ser de uma forma geral. Não basta ser apenas o preço do arroz e do feijão, porque isso pode ser apenas um problema específico desses setores. A inflação é quando o aumento dos preços atinge quase todas as coisas e, com tudo custando mais caro, diminui o poder de compra do seu dinheiro. Imagina que você guardou R$100 na sua gaveta. E um ano depois você volta lá para pegar o seu dinheiro. Mas vamos supor também que nesse período de um ano, a inflação foi de 40%. Isso significa que as coisas estão custando 40% mais caro, que o seu dinheiro está valendo 40% a menos. Ou seja, um ano depois, aqueles R$100 estão valendo a mesma coisa que R$60 na época que você guardou eles. Outra situação, vamos supor que o seu salário aumentou 10%. Muito bom, né? Mas ao mesmo tempo a inflação também subiu 10%. Isso significa que mesmo você ganhando 10% a mais do que antes, as coisas estão custando 10% a mais do que antes também. Ou seja, o seu poder de compra não mudou, você continua na mesma. A inflação, ela faz o seu dinheiro valer menos, assim você precisa de mais grana para comprar a mesma coisa que você comprava antes com valor inferior. Eu, por exemplo, me lembro muito bem da época em que 10 pães custavam R$1, faz um tempinho já. Mas então, como surge a inflação? Bom, eu vou tentar mostrar isso para você de um jeito bem simples e tosco que eu aprendi. A inflação, ela é causada pelo dinheiro e pelo consumo. Mas vamos começar então falando sobre a inflação que é causada pelo dinheiro. A gente sabe que quando o dinheiro circula com maior velocidade, isso nos incentiva a produzir riquezas, o que melhora o nosso padrão de vida. Mas se o governo parasse para pensar e então decidisse, vamos produzir mais dinheiro e botar em circulação. Assim as pessoas vão ter mais dinheiro e isso vai estimular o povo a produzir riquezas. Vamos ver se isso funciona na prática? Se você visse que todo mundo ao seu redor estivesse com mais dinheiro, é óbvio que você iria cobrar mais pelo seu trabalho, porque é natural que quando as pessoas estão esbanjando dinheiro, as coisas se tornem mais caras. É só você analisar a diferença entre Zona Sul do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Na Zona Sul, as coisas são mais caras porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar com o comércio, que é diferente da Baixada Fluminense, onde as pessoas são de baixa renda e não tem tanto dinheiro assim para circular, logo as coisas são mais baratas. Mas vamos supor que você não aumentou o valor do seu trabalho. Mesmo que você não faça isso, as outras pessoas iriam fazer, porque é super natural que isso aconteça. Assim, ou seu padrão de vida ia diminuir, ou então você também seria obrigado a aumentar o preço do seu trabalho. E aí todo mundo ia começar a aumentar também os preços do seu trabalho, isso se torna uma bola de neve. E cada vez mais você iria precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que antes você comprava com menos dinheiro. E aí tá a inflação, o aumento generalizado dos preços. O governo ele não pode botar muito dinheiro para rolo, porque se tiver muito dinheiro circulando por aí, o preço das coisas vão aumentar. Afinal de contas, o dinheiro também é uma mercadoria, e quanto maior for sua quantidade, menor será o seu valor. É só pensar no ouro. O ouro ele é caro porque existe pouco por aí, sacou? Agora vamos falar sobre a inflação que nasce a partir do consumo. Quando a galera começa a consumir muito, isso significa que o dinheiro está circulando com maior velocidade e que o pessoal está produzindo mais riquezas. Isso é bom, como eu já disse. O problema é que se as pessoas começarem a consumir rápido demais, pode ser que o comércio não dê conta de atender a demanda, e aí certos produtos iriam faltar no mercado. Numa fábrica de carros, por exemplo, se as pessoas começassem a comprar muitos carros de uma vez só, a fábrica poderia ficar sem estoque, mão de obra, insumo, enfim, tudo isso faria com que os carros começassem a faltar no mercado. E aí é só voltar para a lógica do ouro. Ele é caro porque tem pouco. E se começasse a faltar carro para vender, o preço dele iria aumentar. E isso poderia acontecer com tudo que está no mercado. Se as pessoas consomem rápido demais, os produtos começam a faltar. E aí as pessoas que comercializam esses produtos são obrigadas a aumentar o seu preço. É escroto, a gente sabe que se nós consumirmos mais, a economia começa a crescer. Mas se a economia crescer rápido demais, isso aumenta os preços. E aí surge a inflação. Meus amigos, agora vocês conseguem ver o grande dilema. A inflação ela está diretamente ligada ao crescimento econômico do país. Isso quer dizer que a inflação é boa? Sim,
Mas veja, a inflação precisa estar controlada. Por quê? Quando está todo mundo trabalhando com seu próprio dinheiro, as pessoas vão consumir mais e as pessoas também vão ter mais necessidade de produzir riquezas. E isso aumenta o nosso padrão de vida. As pessoas só não podem consumir rápido demais, porque aí falta produto no mercado e a inflação sobe demais. E aí quebra com todo mundo. Então, cabe ao governo controlar a quantidade de dinheiro em circulação, para que as pessoas possam consumir, mas consumir de forma moderada, sem ir além do que o mercado aguenta, mas sem parar de consumir também, porque se parar de consumir, a economia para de crescer. A inflação, ela é mais ou menos como o sal na comida, não pode ser nem de mais nem de menos, tem que estar na medida certa, porque a economia, ela vive de períodos de retração, expansão, e isso é normal, mas o que o governo precisa fazer é manter a inflação sob controle para que a economia não cresça rápido demais. Porque se a economia cresce rápido demais, ela também despenca rápido demais. É aquela velha história, quanto maior a altura, maior a queda. E aí está a missão do governo em relação à inflação. Mas então, você quer saber qual é a jogada do governo para controlar a inflação? Bom, isso aí já é assunto para um próximo vídeo. Então, pessoal, agora trabalhando um pouco mais a parte de macroeconomia, assim como nós já sabemos, 3 são objetivos principais da macroeconomia. Entre os mecanismos está a questão do crescimento do PIB, crescimento do rendimento de um país, associado à promoção do emprego, à geração de emprego e também a questão que nós havíamos conversado em pouco tempo, a inflação controlada. Então, quando a gente fala em macroeconomia, nós sabemos que os 3 objetivos estão se relacionando entre si. Vou falar um pouquinho para vocês da política fiscal, o que é que vem ser a política fiscal e a atuação do governo dentro desse contexto. Lá no iniciozinho das nossas aulas, se nós fôssemos dar uma olhadinha na contextualização da introdução à economia, nós sabemos que os conflitos básicos de toda sociedade está relacionado nesse slide. Toda sociedade capitalista, onde ela quer alocar de maneira mais eficiente seus recursos, mais igualitário, ela sofre alguns conflitos básicos. Entre eles a gente tem aqui eficiência versus equidade e desenvolvimento versus estabilidade. Então, essa política fiscal ela vai estar associada justamente à questão de organização, distribuição, eficiência e igualdade nos recursos. Nós sabemos que o governo, por sua vez, ele atua em sociedade para poder fazer com que essas demandas, esses serviços, eles aqueçam a economia. Por sua vez, o governo ele precisa atuar, mas ele não tem dinheiro, porque por ele só ele não produz recursos para estar ali efetivando seus programas e seus projetos. Então, ele está o tempo todo na sociedade subtraindo esses impostos, subtraindo esses recursos. E nós temos 3 maneiras aí do governo estar fazendo essa subtração de recursos. Então, nós vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A primeira, como eu já comecei a citar, fala acerca dos impostos. Então, o governo, quando precisa arrecadar um valor para produzir, para desenvolver algum projeto ou programa, ele vai para os impostos e faz com que a taxa dos impostos aumente, né? A taxa tributária ela começa a aumentar. Mas, por outro lado, não é uma coisa muito legal, não é muito bacana, porque cada vez que os impostos vão aumentando, as pessoas também vão ficando sem incentivos, né? Então, se a gente ganha um valor a mais, mas nós precisamos pagar um imposto de renda mais alto, então a gente não tem incentivo a trabalhar tanto, visto por sua vez que os impostos eles estão muito altos. Isso é bem interessante porque a cada R$ 100 produzido no Brasil, aproximadamente R$ 37 são de impostos. Então, a gente observa, né, que os impostos, eles tanto fazem com que os programas aconteçam, mas também
ele não tem uma aceitação tão boa na população. Em sequência, a gente pode falar a respeito da dívida pública, né? E o governo, quando precisa de dinheiro, ele emite um título desse da dívida pública, né? Por exemplo, vamos dizer que seja um título da dívida pública valendo aí, avaliado em 30 milhões, e ele vende lá fora ao investidor. O investidor compra, né? Entrega o valor ao Brasil e arrasta essa dívida lá para frente. Daqui a 10, 20, 30 anos, ele vai ser remunerado e também vai ser aí associado à taxa de juros. Então, quando ele está precisando urgente, é uma maneira que ele tem aí para tapar o buraco, né? Mas nem sempre é tão interessante, porque quanto mais o governo gasta, aumentou os gastos, né? Não tem de onde tirar, vai fazendo emissão de títulos da dívida pública, a dívida ela vai ficando estratosférica, né? Vai ficando uma quantidade de juros absurda para pagar. Então, também é um mecanismo que precisa ser equilibrado. E para finalizar, outra maneira de estar extraindo os recursos da sociedade é a emissão da moeda. Bastante interessante. A emissão da moeda, o governo tem lá o monopólio da moeda, né, do Banco Central, e ele vai poder estar emitindo moeda quando precisa. E ele pode chegar e fazer com que isso aconteça em sociedade, porém tem algumas consequências, né? Não é emitir moeda que as pessoas vão ficar mais ricas, vão poder estar aí comprando mais. Muito pelo contrário, porque quanto mais dinheiro tiver em circulação, a quantidade de recursos, assim como a gente já aprendeu nas nossas teorias, elas precisam ser eficientes, elas precisam atender a todas as demandas, e isso não acontece. Vamos dizer que nós estamos em sociedade e nós temos 2 moedas e também possuímos aí 2 maçãs. Então, cada moeda vai equivaler a uma maçã. Só que agora o governo decidiu emitir a moeda e nós, em vez de ter 2 moedas, nós temos um pouco mais. Agora nós temos 4 moedas, o que significa que cada maçã vai valer agora 2 moedas. Eu disse para vocês que a quantidade de dinheiro em circulação ela está maior, não a quantidade de recursos disponível em sociedade. Logo, o preço da maçã ele aumenta, né? Então, há o imposto inflacionário aparecendo. Então, se a gente observar direitinho, fazer uma reflexão, os 3 mecanismos, eles têm aí, né, os prós e os contras, que precisa ser analisado para que isso não venha acarretar, né, a danos futuros.